palavra de Deus que diz que o título de A Mulher Adúltera. E o versículo 10 que diz assim: E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estais aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O versículo 32, que diz assim: Queria que todas as igrejas falassem comigo esta palavra, esse versículo, em nome do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Pode tomar assento, dando glória a Deus e a Deus. O Espírito Santo de Deus. Quando o pastor me convidava para trazer a palavra, irmão, eu tinha um costume, louvado seja Deus, de não ficar folheando, de não ficar, louvado seja Deus, olhando a Bíblia, aleluia, olhando a vida do irmão, olhando quem está no erro, quem está, aleluia, certo. Eu costumo dobrar o meu joelho, louvado seja Deus, e pedir uma palavra da parte do Senhor, porque quem mais sabe, louvado seja Deus, quem mais está precisando, aleluia, de uma palavra, aleluia, é Jesus. Então, irmão, nada eu posso fazer se não vier do alto, porque Deus, Ele diz no livro de Salmo 139, Ele diz que Ele nos sonda e nos conhece. A palavra dele diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e até de longe, louvado seja Deus, Ele entende os nossos pensamentos. Irmão, essa palavra Deus colocava o meu coração para trazer para a igreja uma palavra de edificação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação para a minha e para a sua vida. Porque quando Jesus me deu essa palavra, Ele começou a falar comigo. Porque a partir do momento que quando eu, ou o pastor, ou seja lá quem for, está de frente, louvado seja Deus, a trazer uma mensagem da parte do Senhor. A primeira a receber, aleluia, a correção, é eu, aleluia, que está trazendo, louvado seja Deus, a palavra. E Deus falava fortemente ao meu coração. A Bíblia diz, louvado seja Deus, nesse versículo, que Jesus, louvado seja Deus, Ele estava ali, aleluia, à noite, louvado seja Deus, naquele monte. E ali, louvado seja Deus, pela manhã, a Bíblia diz que Jesus, Ele, depois, quando Ele acaba de orar, e quando pela manhã Ele vai, louvado seja Deus, para o templo. Foi como foi dito, louvado seja Deus, aleluia, nesse instante pelo o homem de Deus aqui que falava sobre a presença do Espírito Santo. O homem de Deus, louvado seja Deus, o profeta, ou o pastor, louvado seja Deus, que está, louvado seja Deus, de frente à obra, ele não pode estar de qualquer maneira, ele tem que estar ligado, louvado seja Deus, ao Senhor. Porque, irmão, quando Deus, aleluia, que conhece e nos sonda, como eu já falei, mas a correção, louvado seja Deus, não é de mim, a correção, louvado seja Deus, não é do obreiro, a correção não é, louvado seja Deus, das obreiras, ou de vocês que estão aí, mas sim daquele, louvado seja Deus, que envia, louvado seja Deus, para que eu e você venha falar com aquela pessoa. Às vezes, louvado seja Deus, aleluia, eu e você estamos, louvado seja Deus, indo pregar, aleluia, ou profetizar algo para alguém, e aquelas pessoas, elas começam a nos acusar, aleluia, a querer saber se eu e você realmente, louvado seja Deus, está na posição de Deus. Mas eu digo a você nesta noite, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Ele está neste lugar. Eu sei o que Ele vai falar com cada um, irmão, porque a partir do momento que quando eu coloquei meus pés aqui, eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, irmão, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada. Mas eu e você que tem o Espírito Santo de Deus, eu e você, louvado seja Deus, testifica, louvado seja Deus, que é falado aqui. Glória a Deus.
O Espírito Santo de Deus, irmão, é a terceira pessoa, louvado seja Deus de Deus. É a terceira pessoa que testifica tudo o que eu estou falando. E se vocês se ligar com Deus, louvado seja Deus nesta noite, vai testificar também com vocês, louvado seja Deus nesta noite, a palavra de Deus. Porque, irmão, o Espírito Santo de Deus é muito importante na vida da pessoa. E eu, irmão, louvado seja Deus, eu tenho buscado a cada dia a presença do Espírito Santo. Eu venho dizendo ao Senhor a cada dia para que Ele não venha, louvado seja Deus, que Ele não retire o Espírito Santo dele da minha vida, porque sem o Espírito Santo dele nada eu poderei fazer, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, irmão, que eu falo é da parte de Jesus. Aleluia. O homem, ele existe, louvado seja Deus. Duas partes de Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Quando ele fez o homem, louvado seja Deus, até então o homem não tinha vida, ele soprou sobre as suas narinas o Espírito de vida. Mas o Espírito que eu estou falando, louvado seja Deus, nesta noite, é a parte do Senhor Jesus Cristo, que veio testificar, louvado seja Deus, através de Jesus, porque Deus, ele fez uma promessa, louvado seja Deus, no livro de, aleluia, de Joel, capítulo 2, versículo 30, que nos últimos tempos derramaria, aleluia, sobre toda a carne o teu Espírito. Porque Deus disse que primeiramente Ele derramaria, aleluia, a presença do Espírito Santo, irmão, porque o homem, a mulher que não tem o Espírito Santo de Deus, não vai crer no Senhor. É verdade. Ou não vai crer no que eu estou falando aqui. Não vai crer nas promessas que Deus tem feito para mim e para você. É verdade, meu Deus. E eu, irmão, tomo posse, louvado seja Deus, do que Jesus, irmão, ele falou ali, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Creio também em mim, porque na casa de meu pai há muita morada, mas tem que ter renúncia, irmão. Tem que ter renúncia para estar ali no céu, tem que ter renúncia. Tem que renunciar, louvado seja Deus, aleluia, a Pai, a Filho. Louvado seja Deus para estar, louvado seja Deus lá na glória, irmão, porque o lugar já está preparado. E dentro desta palavra, Deus falava fortemente ao meu coração, que ali quando Jesus ele orava, ele foi para o templo e ali ia várias pessoas, multidão, louvado seja Deus, se assentava aos pés de Jesus para ouvir, louvado seja Deus, o ensinamento de Jesus. Mas naquele momento, louvado seja Deus, ali vieram os escribas dos fariseus e trouxeram ali uma mulher, irmão, que foi apanhada num ato de adultério. Mas a Bíblia diz que ali, louvado seja Deus, aquele homem quando trouxe, louvado seja Deus, aquela mulher, aleluia, a Jesus. É o que acontece, irmão, nos tempos de hoje. O que aconteceu naquele tempo lá, não é dizer que não vai acontecer nos tempos de hoje. Quando ele levava aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, foi para que procurar ver, aleluia, o que Jesus ia fazer, para procurar ter como acusar Jesus, irmão. Assim não é diferente na minha vida e na sua vida. Mas eu e você temos que estar atentos, louvado seja Deus, aleluia. O que Jesus ele tem falado, o que os pastores, louvado seja Deus, de vocês têm abrido os seus olhos, louvado seja Deus, a busca da presença do Espírito Santo, da santificação, porque santificação, irmão, significa separar, irmão, deste mundo. É o que vai levar eu e você para a glória, é a separação, é a renúncia. E ali, louvado seja Deus, quando trouxeram aquela mulher, aqueles fariseus vestidos perguntavam ao Senhor Jesus o que ele, aleluia, ia fazer com aquela mulher. Você vê que Jesus ele não tomou decisão precipitada, irmão. A Bíblia diz que Jesus ele se inclinou, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele ali escrevia, louvado seja Deus, na areia. E ali eu creio, irmão, louvado seja Deus aos olhos espiritual, que Jesus ligado ao Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia, irmão! Aleluia! Bíblia diz que quando Jesus ele se inclinava e escrevia na areia, irmão, eu creio que ele orou ali ao Pai, mas você vê que não veio resposta nenhuma dele, irmão.
Porque tem um homem, louvado seja Deus, que não é cheio do Espírito Santo, que não está ligado com Deus, num novo concerto, louvado seja Deus, com Jesus. Nada ele poderá fazer, irmão. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, louvado seja Deus, o que é ligado no céu é ligado na terra. Mas como é esse ligamento? Através do Espírito Santo, irmão. É através desse concerto, louvado seja Deus, entre mim e Jesus, irmão, e você e Jesus. E ali, louvado seja Deus, quando Jesus e aqueles homens insistiam, louvado seja Deus, a perguntar. Insistindo a perguntar, louvado seja Deus ali, aleluia, a Jesus o que ele fazia. Jesus volta a se endireitar, louvado seja Deus. E quando ele volta a se endireitar, ele já vem com a resposta, as mãos do alto. Ele vem com a solução do alto, louvado seja Deus, para aquela mulher. Que quando ela via, irmão, que tudo estava acabado, aleluia, na vida dela. Quando ela viu, louvado seja Deus, várias pessoas com pedra na mão para acabar com ela. Creio eu que ela botou na cabeça dela que a vida dela, irmão, já tinha terminado, já tinha acabado. Mas quando Jesus, irmão, louvado seja Deus, aparece, irmão, quando Jesus, louvado seja Deus, está na minha casa, está neste lugar. Eu creio que Jesus, louvado seja Deus, ele tem a solução para a minha vida e para a sua vida. E Jesus, louvado seja Deus, ali já com a resposta do Pai. Aleluia! Porque, irmão, é como eu digo, Jesus, ele só veio para testificar. Aleluia! E você que estiver no Espírito Santo de Deus, você vai entender o que eu estou falando, que Jesus veio para testificar as palavras do Pai. E quando Jesus disse, louvado seja Deus, aleluia, aquele, louvado seja Deus, que está sem pecado, aleluia, atire a primeira pedra, irmão. Glória a Deus. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu digo, irmão, louvado seja Deus, aleluia, que Jesus ele veio para testificar. Porque você vê que ali, louvado seja Deus, está falando de uma mulher adúltera, está falando de um pecado. Mas se você for ver, louvado seja Deus, no livro, louvado seja Deus, aleluia, de Êxodo, capítulo 20, louvado seja Deus, aleluia, que ali quando Deus, ele convoca, aleluia, a Moisés, louvado seja Deus, para libertar aquele povo, e ali, louvado seja Deus, naquele caminho, naquela trajetória ao deserto, a Bíblia diz que Deus, ele convoca, louvado seja Deus, a Moisés, aleluia, para subir, louvado seja Deus, ali naquele monte, porque queria falar, aleluia, acerca, louvado seja Deus, de uma ordenança que ele ia dar àquele povo, aleluia. E não é de qualquer jeito, irmão, se você for ver até dentro dessa palavra, para que, louvado seja Deus, aleluia, o profeta Moisés, louvado seja Deus, bem antes, aleluia, dele subir ao monte, bem antes, louvado seja Deus, aleluia, dele passar e receber a mensagem da parte de Deus, teve que ter um preparamento, irmão, teve que ter santificação, louvado seja Deus, não só na vida de Moisés, mas também na vida daqueles homens tinha que ter, teve que ter santificação, porque as coisas de Deus, irmão, não é de qualquer jeito. O Evangelho de Deus não é de qualquer jeito, irmão, tem que ter santidade. Para ver você estar na glória, louvado seja Deus. Dói, irmão, mas louvado seja Deus. Mas é através da verdade que a minha vida e a sua vida é edificada. É através da verdade, louvado seja Deus, que você vai para a glória, irmão. E eu vim aqui, louvado seja Deus, no estudo de trazer a mensagem da parte, louvado seja Deus, de Deus para a sua vida e para a minha vida também, irmão. Uma palavra de fortalecimento. Porque falar de Jesus, louvado seja Deus, não é fácil, irmão, falar de Jesus. Falar do Filho de Deus não é fácil, louvado seja Deus. Porque é por Ele, louvado seja Deus, é que há o caminho, a verdade e a vida, irmão. É através dele, sem dele ninguém poderá fazer nada. E quando eu falo na testificação, a Bíblia diz que quando Deus convoca Moisés, e ali, louvado seja Deus, ele convoca Moisés ali, e quando Moisés sobe ao monte,
Deus dá uma ordenança àquele fogo, louvado seja Deus, aleluia, para que aquele fogo viesse, louvado seja Deus, guardar, aleluia, aquela ordenança, louvado seja Deus, diante dele, porque aquele povo não era para andar, louvado seja Deus, de qualquer jeito diante de Deus. Para as bênçãos, louvado seja Deus, as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, irmão, não é de qualquer jeito, tem que ser, louvado seja Deus, obediência, tem que guardar as ordenanças da parte de Deus. De Deus ali, louvado seja Deus, aleluia, convoca, louvado seja Deus ali, Moisés, e quando Deus escreve, louvado seja Deus, sobre aquela tábua, louvado seja Deus, aleluia, você vê que não está lá só, louvado seja Deus, aleluia, o ato de adultério, se você for ver, louvado seja Deus, está lá, aleluia, não mentirás, não levantar falso ao teu próximo, não cobiçar, louvado seja Deus, a mulher do teu próximo, não cobiçar a casa do teu próximo, aleluia, não tomar o nome de Deus em vão, aleluia, não adorar a Deus estranho, louvado seja Deus, aleluia, e você vê que Jesus ainda não tinha vindo à terra, louvado seja Deus, mas foi através de Jesus, louvado seja Deus, aleluia, que eu estou falando que veio a testificação, louvado seja Deus, a testificação da palavra de Deus veio através de Jesus. Porque, irmão, Deus sabia, louvado seja Deus, porque ali era uma lei de Moisés, mas Deus sabia que aquele povo, louvado seja Deus, ele não ia cumprir todas aquelas leis, porque a palavra dele diz no livro de Gálatas, capítulo 3, em diante disso, que maldito é aquele que vive pela lei, porque quando pecar, nenhum daqueles pecados ele pagará por todos, louvado seja Deus. E Deus, ele conhece e sonda o meu coração, e ali envia Jesus Cristo, louvado seja Deus. E quando, louvado seja Deus, aleluia, você vê que tinha várias ali, você vê que a resposta não veio de Jesus, veio de Deus. E Deus, louvado seja Deus, já revelava, louvado seja Deus, ao profeta, louvado seja Deus, de que jeito aquele povo, louvado seja Deus, que estava querendo julgar aquela mulher, aleluia. Às vezes, aleluia, até pessoas pior do que aquela mulher naquele meio estava querendo julgar aquela mulher. Tu és santo e poderoso. A mesma coisa não é diferente nos tempos de hoje. Aí vem, louvado seja Deus, aleluia. Aqui está o pastor, louvado seja Deus dessa igreja. O pastor é duro, o pastor ele quer santidade, como foi falado. Mas aí vem, louvado seja Deus, como não é naquele tempo, é no tempo de hoje, as pessoas ficam procurando uma falha no pastor, para querer acusar o pastor. Louvado seja Deus, assim como foi com Jesus. Mas eu digo a você, irmão, que o pastor, louvado seja Deus dessa igreja, se ele é desse jeito é porque ele ama vocês. Aleluia. Ele ama vocês, louvado seja Deus, aleluia. E ele, louvado seja Deus, não quer, assim como Deus também não quer, o pastor também dessa igreja ele não quer perder nenhum de vocês. Porque Deus, irmão, Deus é amor, mas também é justiça, irmão. Deus é amor, mas também é justiça. As pessoas olham só o amor, mas também Deus é justiça. Deus mata, Deus fere, irmão. Mas é para aquele, louvado seja Deus, que anda, aleluia, erradamente dentro da casa dele, aquele que anda, louvado seja Deus, em vez de estar orando pelo pastor, está olhando para ver se o pastor, aleluia, está na posição, para ver se aquilo do pastor, louvado seja Deus, está falando, aleluia, se está certo ou está errado. E ele só quer só o bem a você. A mesma coisa não foi diferente na vida de Jesus. Muitos negaram Jesus, muitos diziam que se fosse necessário, morria por Jesus, mas não foi nada disso, irmão. Não foi nada disso. Naquele grande dia negaram Jesus. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que quando, irmão, louvado seja Deus, ali Jesus, ele disse, louvado seja Deus, aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, porque Deus é quem sonda, irmão. Deus é quem sonda o meu coração. Deus é quem sabe como eu estou. Deus é quem sabe como você está, irmão, diante dele. E quando Deus ele usa uma pessoa, louvado seja Deus, para falar
por mim, na minha vida, e falar com vocês, porque ele não quer perder a sua alma, irmão. Porque você, louvado seja Deus, irmão, tem um tentador que é Satanás. Porque quando Deus ordenou, aleluia, que você venha te guardar esses mandamentos, irmão, existe um tentador que faz com que você venha, louvado seja Deus, fazer tudo ao contrário. Aleluia, para não estar fazendo a vontade de Deus, que é Satanás, irmão. Mas foi como foi dito aqui, que macumba, louvado seja Deus, não pega de crente. Mas eu digo a você, irmão, louvado seja Deus, não é desfazendo do pastor, eu digo a você que pega. Sabe por que pega? Se o crente, louvado seja Deus, estiver dando brecha, como ele falou, louvado seja Deus, a macumba pega sim, irmão. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, ela bate e volta, irmão. Ela bate e volta. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, é como Paulo mesmo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece, louvado seja Deus, é a graça, é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Essas lutas, irmão, que vocês estão passando dentro de casa, no trabalho, aleluia, na rua. Se eu e você não buscar, louvado seja Deus, as ordenanças de Deus, se eu e você, louvado seja Deus, não buscar a presença do Espírito Santo, irmão, nós não aguentamos, irmão, louvado seja Deus, não aguenta. É como a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, irmão, das trevas, pelo espírito do demônio, assim como existe, aleluia, as religiões, as legiões de Deus, e existe também, louvado seja Deus, as legiões do diabo, irmão. Mas como é que você vai saber, louvado seja Deus, é nas obras, irmão, se é de Deus ou se não é de Deus. Mas para isso você tem que ter, louvado seja Deus, a presença do Espírito Santo. Tem que ter, irmão, a presença do Espírito Santo para você ter resposta. Louvado seja não de você mesmo, mas sim da parte de Deus. Para você, louvado seja Deus, tirar o seu filho das drogas, tirar a sua esposa, louvado seja Deus, aleluia, do adultério. Para você, louvado seja Deus, tirar a sua família, louvado seja Deus, do lamação do pecado, irmão. É na verdade, irmão, mas tem que vir do alto. A verdade dói, louvado seja Deus, aleluia. Mas tem que ser pregada, irmão. É como a Bíblia mesmo diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, mas tem que ter quem pregue, mas tem que pregar a verdade, irmão. E essa verdade é Jesus. Glória a Deus, aleluia. E você vê que ali quando aqueles homens, louvado seja Deus, irmão, imagine os pensamentos deles. Quando Jesus deu essa palavra a ele, que aquele que não há pecado atire a primeira pedra, imagine. A mesma coisa não é diferente nos tempos de hoje. Quem é que não tem pecado, irmão? Quem é que, que é perfeito aqui diante de Deus? Mas eu e você a cada dia temos que procurar, louvado seja Deus, se consertar. Eu mesmo a cada dia eu tenho procurado, aleluia, me consertar diante de Deus, irmão, afligir o Senhor, tirar tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impede, aleluia. As bênçãos do Senhor ser derramadas sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho pedido a Deus, irmão. E é isso que você temos que pedir. Aleluia. Pedir a Deus, saber com Deus, louvado seja Deus, o que há na minha vida e na sua vida de errado. Porque todos nós sabemos, irmão. Quem mais sabe é eu e você que estamos no erro. E quando aquela mulher, louvado seja Deus, aleluia. E Jesus ali, ele se inclinava de novo, irmão, voltava para a posição. E quando ele voltava para a posição, louvado seja Deus, depois, aleluia, dar a resposta àqueles homens que estavam ali. A Bíblia diz que ele largaram as pedras e foram saindo, louvado seja Deus, dos velhos aos últimos, louvado seja Deus. Amém. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia. E ali, louvado seja Deus, quando Jesus, ele volta. Ali, louvado seja Deus, a escrever, quando ele se inclinou, ele voltou a escrever. Eu creio que ele, nos meus olhos espirituais, ele voltou a orar, a falar, louvado seja Deus com Deus. Mas a Bíblia diz que ali, louvado seja Deus, aleluia, que quando Jesus, ele vira, louvado seja Deus, ele não viu mais aquela multidão que estava querendo julgar aquela mulher. E Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Glória a Aleluia. Deus, aleluia. E ela lhe disse, já foram, Senhor, foram embora.
E Jesus disse àquela mulher, louvado seja Deus, que se ele não te acusou, louvado seja Deus, eu também, louvado seja Deus, não há de condenar você. Mas dentro dessa palavra, louvado seja Deus, irmão, Deus manda dizer à igreja dele, louvado seja Deus, como assim ele disse àquela mulher, louvado seja Deus, que os teus acusadores não te condenou, não te julgou, louvado seja Deus, eu também, louvado seja Deus, aleluia, não te condenarei e não há de julgar você, aleluia. E Deus falava ao meu coração e manda falar à igreja, aleluia, dos tempos de hoje, assim como ele não julgou aquela mulher, mas vai chegar tempo, aleluia, mas vai chegar tempo, irmão, do julgamento, mas vai chegar tempo de Jesus julgar a igreja. Porque Jesus ele veio somente para testificar o que Deus tinha dito, preparar, louvado seja Deus, aleluia. O povo, louvado seja Deus, que ia subir para o céu, mas não de qualquer jeito. Jesus, louvado seja Deus, ele foi o semeador. Ele plantou, irmão. Ele plantou, louvado seja Deus, ao meu coração. E quando ele plantou ao meu coração, louvado seja Deus, estou eu aqui, louvado seja Deus, aleluia. Pregando a palavra dele, porque ficou dentro do meu coração, irmão. É como ele disse àquela mulher, louvado seja Deus, olha minha filha, vai e não peques mais. Glória a Deus. E como eu disse, louvado seja Deus, no versículo 32, que diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, quando nós deixamos o Senhor Jesus Cristo, a verdade, louvado seja Deus, entrar dentro do meu coração, louvado seja Deus, aleluia, irmão. Nós renunciamos a tudo, irmão. Mas quem é, louvado seja Deus, essa verdade, aleluia. É a presença do Espírito Santo, louvado seja Deus, na minha vida e na sua vida. É como ele disse a Nicodemos, quando estava ali, louvado seja Deus, pregando a tua palavra, fazendo maravilhas puras. E ali aquele homem, louvado seja Deus, vendo aquelas coisas, ele chegou em casa, ele não dormiu à noite, e ele foi ter com Jesus porque ele estava turbado, atribulado, ver Jesus fazendo aquelas maravilhas. E ele disse, louvado seja Deus, e quando ele chega lá a Jesus, ele disse, mestre, por que tal homem, louvado seja Deus, só faz tal sinais se Deus for com ele? E Jesus disse, meu filho, é preciso nascer de novo. E ele não entendia nada, irmão, porque ele era carnal. Tudo que eu estou falando aqui, algumas pessoas, louvado seja Deus, possam até não entender, mas lá na frente, louvado seja Deus, você vai entender. Glória a Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Jesus disse, meu filho, é preciso nascer de novo, ele diz, como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Que eu vou sair de dentro das entranhas de minha mãe, depois de grande? Ele disse, meu filho, não estou falando desse nascimento, não. Eu estou falando é você nascer da água e do Espírito Santo, irmão. Glória a Deus.